Graça e paz. Hoje eu venho trazer para vocês uma palavra que se encontra em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Começamos no versículo 16. Vida pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual, impurezas, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os que pertencem a Cristo sacrificam a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, através dessa palavra, quero contar um testemunho. Quando eu me converti, há mais ou menos uns 3 anos atrás, uma amiga chegou e disse assim para mim: Karen, você está preparada mesmo para seguir Cristo Jesus? Imediatamente eu respondi: lógico que eu estou. Eu não faço nada de errado, eu não roubo, não mato, não estou ainda mais embalada, não bebo mais. Não bebo, então eu não fumo. Lógico que eu estou preparada. E depois eu descobri que não. Eu não estava preparada e não estou preparada. E nunca estarei. Porque eu sou humana, eu sou feita de carne. E eu sou falha. E o desejo da carne são todos esses aqui que eu falei, que eu li aqui na palavra para vocês. Então, se eu nasci carne, eu já nasci com todos esses desejos. Vou repetir aqui, ó. Imoralidade sexual, impurezas e libertinagem. Eu gosto muito de citar aqui impurezas e libertinagem, que hoje em dia a gente vê bastante isso, principalmente na nossa juventude, né? A gente acha que nós somos o dono do mundo, o dono da verdade, fazemos o que a gente bem entende, e não é bem assim, não é bem assim que funciona perante, né, as leis de Deus, perante e nem as leis dos homens, né? Então isso aqui também me chamou muita atenção e eu era assim libertina. Idolatria, feitiçaria, ódio. Difícil, né? Um dia, alguma vez na vida você teve ódio de alguém ou de alguma coisa que tenha acontecido. Já vem em nós, isso é nosso, é da carne. A discórdia. Quem nunca teve uma discussão dentro de casa com seu irmão? Eu, né, quando era menor, nossa, que eu brigava com os meus irmãos. Briguei muito com a minha mãe também, né? Então, a discórdia também já vem aqui, já nasceu comigo, né, na carne. Ciúmes. Aqui no ciúmes não é só os ciúmes entre homem e mulher, entre casais. Aqui tem ciúmes de coisas, de objetos, de roupas. Né? Tudo que você possa ter ciúmes é um desejo da carne. Né? É nosso isso. Então a gente tem que negar esses desejos. Ira, egoísmo, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Orgias a gente vê bastante embaladas, né? Igual eu comentei antes, a libertinagem, orgias, imoralidade sexual. A imoralidade sexual aqui entra também, né, na traição entre homens e mulheres. Eu sou solteira, mas o cara é casado, então não dá nada, dá sim. A pessoa é comprometida e você é solteira. Não se deve
né, ter relações sexuais antes do casamento. Ah, Karen, mas eu já sou mãe, já sou separada, sou divorciada, né? Que é o meu caso, inclusive, né? Eu sou divorciada, tenho um filho. É pecado? É pecado. Né? Se você quer ter uma vida com Cristo, você tem que negar os desejos da carne. Não interessa, não importa se você é mãe, se você não é mais virgem, se você já foi casada, se você não foi. Se você quer ter um relacionamento abençoado, né? Se você quer ter, né, uma vida abençoada, renegue os desejos da carne. Negue-os. Não aceite. E comece a produzir os frutos do Espírito Santo. E quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. No meu caso aqui, para vocês terem noção, uma coisa puxa a outra. Mansidão e domínio próprio, para mim, olha, eram coisas assim, às vezes ainda são frutos que eu tenho bastante dificuldade assim em dominar, né, o domínio próprio. Quando eu tô irada, né, os pensamentos vêm, as palavras vêm até a boca, para eu fechar a minha boca, para eu não falar. Olha, foi difícil aprender. Hoje eu consigo me controlar mais, mas eu falava tudo que vinha na minha cabeça eu falava. Então eu não tinha domínio próprio nenhum, eu não me importava com o que as outras pessoas iam pensar, ou que eu ia magoar elas. Então já entra aqui no egoísmo, né? Que são os desejos da carne ali. Eu era extremamente egoísta. Se eu pegasse e eu queria falar, se a pessoa fez alguma coisa pra mim, eu ia falar mesmo. Não tava nem aí, porque a pessoa ia sentir, ou sabe, se acontecer alguma coisa. Eu queria saber de mim, de expressar, de soltar toda aquela, né, aquela raiva, aquela ira ali do momento. E nessas horas que a gente acaba fazendo coisas erradas, falando coisas que não devíamos, né, magoando outras pessoas. Porque a gente tem que olhar para as pessoas com os olhos humanos. Né? Às vezes a pessoa pega e te fala uma palavra atravessada, te buzina no trânsito. Às vezes a pessoa não está num bom dia. Às vezes nós acordamos e também não estamos no bom dia. Então a gente tem que olhar né, as pessoas com os olhos humanos e não ficar olhando o que elas fizeram. Né? Se você não gostou do que a pessoa fez para você ou te disse, não precisa você retribuir da mesma forma, com a mesma moeda. Né? Não se paga o mal com o mal. Seja gentil. Ore por essa pessoa. É fácil? Não é fácil. Principalmente quando, né, você tem um inimigo, digamos assim. Ali fala amor. Nós temos que amar não só a nós, os nossos amigos, familiares, amar não somente quem nós gostamos, mas amar os nossos inimigos. A partir do momento que você começa a amar os seus inimigos, você começa a ter paz. Paz de espírito. E não tem coisa melhor do que você viver em paz. Você ter a paz do Espírito Santo em você. É maravilhoso. O mundo pode estar caindo lá fora, mas você está em paz. É uma sensação maravilhosa, eu garanto para vocês. A paz do Espírito Santo não existe igual. Paciência, né? Ali a paciência já entra ali também junto, no meu caso, com o domínio próprio. Paciência era uma coisa que eu não tinha, para mim tinha que ser tudo na hora, resolvida, 880, né? É assim ou não é, e pronto. E não é bem assim. Não são assim que funcionam as coisas, principalmente quando você segue a Cristo. Porque o tempo dele é diferente do nosso. Nós vivemos no tempo de Cronos, né? É cronometrado o nosso tempo. E tempo de Deus é Kairos.
é outro tempo. Então, a gente tem que ter paciência, nós temos que ter paciência, esperar o tempo de Deus e não no nosso tempo querermos resolver tudo no nosso tempo. Aí entra a paciência. E esse foi outra virtude, outro fruto do Espírito Santo que para mim foi muito difícil e ainda é. Eu lembro que uma vez eu estava num culto e eu já estava cansada de ouvir isso. As pessoas vinham e falavam assim para mim: calma, é no tempo de Deus. Aí vinha outra pessoa, né, outro irmão, outra ovelhinha, e falava assim para mim: calma, no tempo de Deus, é no tempo de Deus. Aí eu estava no culto, aí o pastor falou assim: né, pregando lá, mas é no tempo de Deus, né, não é no nosso tempo. E aquilo na minha cabeça, me irritando já, né? Daí eu comecei a pensar comigo, e até comentei com uma amiga minha, ficava assim: tempo de Deus, tempo de Deus, tempo de Deus. Tipo, eu queria saber qual que era o tempo de Deus, não aguentava mais esperar, e é tempo de Deus, tempo de Deus. Daí o pastor começou a falar, e eu na minha cabeça: tempo de Deus, tempo de Deus. Tipo, debochando, sabe? De repente, aquele pastor começa a falar em línguas. E ele começa a gritar lá em cima do altar. Ele falava assim: é o tempo de Deus que você quer. Eu vou te dar o tempo de Deus. É o meu tempo que você quer. E ele falava em línguas e traduzia e falava, sabe, gritava. E eu na hora já estremeci. Já comecei a chorar porque eu sabia que era comigo. O Senhor estava bravo comigo porque eu tava, né, tempo de Deus, tempo de Deus, tempo de Deus. Eu não aguentava, não tinha mais paciência, né? Então ele me exortou ali, lógico, como uma exortação de pai, um pai de amor, que tem muito amor pelos seus filhos. E ali eu, né, abaixei a cabeça, pedi desculpas e comecei a aprender a esperar o tempo de Deus. Então, o que eu quero dizer para vocês, meus irmãos da fé, que assim, não esperem vocês estarem prontos para seguir a Cristo e aceitar a Cristo Jesus como seu único Salvador, porque você nunca vai estar. Eu nunca vou estar. Nós nunca estaremos prontos. E sim, nós vamos sendo moldados e lapidados como uma joia preciosa nas mãos do Senhor. Nós somos joias preciosas em suas mãos. E Ele quer que nós herdamos o reino dos céus, o reino do Senhor. Um pai quer o melhor para o seu filho, eu já falei isso aqui. Então, não espere. Vá do jeito que você está, que Ele vai te curar. Ele vai te curar de todas as suas feridas. Ele vai preencher todos os vazios do seu coração. E você vai ficar como Ele quer. Basta você deixar. Basta você seguir. Basta você, né, começar a dar os frutos do Espírito Santo. É fácil? Não, não é fácil. Mas o final de tudo é maravilhoso. Eu penso assim, se aqui na Terra já está sendo bom o que eu estou recebendo de Deus, né, o que o Espírito Santo traz para mim, só essa paz do Espírito Santo já é maravilhosa. Você já imaginou no reino do Senhor como é que deve ser? Eu quero herdar o reino de Deus. Eu quero herdar o reino do Senhor. Então, eu busco, eu procuro, eu estudo, eu quero estar perto dele, eu quero estar perto do Espírito Santo, eu quero estar perto de Jesus, eu quero estar perto de Deus e eu quero ir com ele para o seu reino. Venha você também. É difícil, mas não é impossível e é maravilhoso. Amém?